a gravação. Então, eu vou repetir. Esse é a reunião, que é uma reunião semanal do Grupo de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo da Santa Casa de São José dos Campos. Nós geralmente temos a dinâmica aqui de que a gente faz uma apresentação de 20 minutos, às vezes os residentes, às vezes algum convidado, e algumas vezes a gente discute alguns casos. Hoje, em especial, a gente fez algumas divulgações públicas, né? Tanto Mia em alguns grupos e quanto o Dário. Então, a gente hoje não vai fazer nenhuma discussão de caso, tá? Então, para os cirurgiões e os residentes, se tiver algum caso para discutir, vocês podem me mandar direto, tá? A gente não vai discutir aqui durante a reunião. E a gente vai aproveitar para discutir um tema que é motivo de muita conversa entre nós, né? A gente, pelo menos nós do grupo da Onco e eu com os residentes durante as visitas, a gente conversa muito sobre o assunto alimentação e câncer. Na verdade, a gente discute aspectos nutricionais do paciente oncológico. Obviamente que o Dário vai trazer aqui para a gente alguns dados que são dados mais históricos, de onde que a gente tira, e aí agora os residentes que estão vendo que, principalmente o Risse, eu, às vezes o Castanheira também, a gente tem uma estratégia nutricional de abordar os pacientes que busca que eles façam mais exercício físico, que eles se alimentem de uma forma peculiar, menos inflamatória, que tem um pouco menos de carboidrato. E muito disso o Dário vai trazer para a gente hoje aqui, tá? Eu vou apresentar, antes de mais nada, o Dário, mas antes de apresentar o Dário, eu queria pedir para todos que estiverem na reunião, em forma de respeito ao palestrante que vai estar falando, a gente deixa as câmeras 100% do tempo aberto. É um sinal de respeito, de educação, de que a gente está atento, né, e prestando atenção à apresentação. E sendo assim, eu vou apresentar o Dário. Dário, a gente não combinou, né, como é que eu ia te apresentar, mas eu vou apresentar como eu te conheço. Então, o Dário, ele é ex-assistente do grupo de cirurgia geral da terceira clínica cirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele também é doutor em cirurgia, também pelo HC, né, pela Faculdade de Medicina da USP. Além de escritor, agora digital influencer, né, Dário? E É. cirurgião. O Dário é cirurgião geral, ele é professor e administra alguns cursos de videolaparoscopia no IRCAD e tem uma didática impressionante. Eu tenho alguns anos, né, Dário, talvez, que eu venho pedindo para que ele, de alguma forma, esteja mais presente conosco e com os residentes, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com essa convivência com o Dário. Próximo passo, né, Dário, é a gente conseguir livrar um dia, uma manhã dele para ele passar uma visita à beira-leito com todo mundo, que as minhas perguntas estão acabando, o meu arsenal, eles já estão respondendo todas, então vou precisar de gente para ajudar aí, né? As nossas, né, pessoal, os nossos assistentes aqui, as minhas, do Guilherme e do Ailton, já tá tudo batido. Então é isso, Dário. Eu vou passar a palavra para você, agradecer mais uma vez, te pedir perdão também, o tanto que eu venho te cobrando aí, né, para estar apresentando alguma coisa para nós. E muito obrigado. Então, somos muito gratos aí por você estar aqui compartilhando com a gente isso daí. Bom, obrigado aí pelas palavras, Arthur, e agradeço ao Mia também, ao Dr. Walter, pelo convite. Olha, não é falta de vontade mesmo, viu, Arthur? Eu tenho vontade, eu adoro, é falta de tempo. Mas eu espero, pelo menos com essa aulinha, colaborar um pouquinho, colocando aí algumas dúvidas, incertezas e, quem sabe, quebrando alguns paradigmas a respeito desse tema. Eu vou aqui colocar essa setinha verde, que eu acho que é compartilhar a tela, e aí eu posso começar a apresentação, é isso? É isso. Eu, Deixa eu eu ver aqui, preciso, ó. peraí que eu preciso faltou eu fazer aqui, é colocar você como co-anfitrião, peraí. Tá.
Agora eu compartilho, né? Agora você Então, compartilha. compartilhar. Ah, ok. Ué, preferência de sistema, desculpa, eu estou ainda, mas acho que é isso. Zoom, liberar, encerrar e reabrir. Peraí, talvez o Zoom não possa gravar o conteúdo da tela. Você pode optar por encerrar o Zoom agora ou mais tarde. Mais tarde, né? Não, Bom, deixa eu ver se deu certo agora. que Vamos pra lá, gente ainda compartilhar não. a tela, Agora sim. compartilhar. E aí? Agora, É, deu certo aí? Apareceu? Já está aparecendo já aparecendo. pra gente. Tá, então eu É, vou colocar ele aqui. permitiu, acho que já, tá, já deu tudo certo, Dário, já tá permitido aí, ó. Tá, Pronto. então vamos lá. Pronto. Ok? Ok. Tá bom, então vamos lá. Bom, agradeço aí mais uma vez, então, em nome aí do pessoal da Santa Casa, para falar sobre esse tema aí, dieta e câncer, que parecem coisas tão distantes, né? Se você for ver, o câncer é uma doença tão complicada que, a despeito da gente usar nossas armas mais poderosas, aí, radioterapia, quimioterapia, cirurgia, boa parte das vezes a gente perde essa luta. E aí, nesse cenário de você usar toda essa tecnologia, vem alguém e fala em dieta, a gente acha a coisa mais esquisita do mundo. Eu, pelo menos, achava. E é por isso que eu coloco o subtítulo como eventualmente aí quebrando paradigmas. Isso é um assunto que eu acho que é extremamente pertinente, porque afinal de contas o câncer hoje é a segunda causa de morte no mundo industrializado de uma forma geral. E se a gente for aplicar essa estatística em quem aí está nos vendo, a cada 3 pessoas, uma delas vai morrer de câncer. Bom, se a gente pensar nisso, é difícil da gente entender, né? Como que chegou esse ponto de uma a cada 3 pessoas aí que estão me assistindo morrer de câncer. E para a gente entender o presente, é interessante que a gente entenda o passado. Senão o presente fica meio esquisito e o futuro ainda mais imprevisível. E aqui essa foto, para quem não conhece, isso aqui é Boston. E nesse ponto aqui está o hospital de Harvard, o hospital de Massachusetts. E eu acho legal que se a gente sair de 2023 e voltar para 1800, eles têm uma estatística muito legal da mortalidade da cidade naquela época. Boston, naquela época, tinha 34 mil habitantes. E eles viam, faziam necrópsia, não é que não tinha tomografia, não sabia fazer diagnóstico, eles faziam necrópsia. Das necrópsias, a chance de você, a chance não, a estatística de câncer é que a cada 188 mortes, uma era por câncer. Essa estatística foi refeita 100 anos depois, em 1900, e já tinha aumentado de 1 a cada 17 mortes para câncer. E quando eles refizeram isso em 2010, isso já subiu para essa estatística atual de 1 a cada 3 pessoas que morriam lá em Boston era por câncer. Se for pensar em 200 anos, você teve um aumento exponencial de câncer. E quando a gente sabe desse dado, a gente fica pensando, pô, por quê? O que é que mudou? E muita coisa mudou. Se a gente for comparar com o presente, naquela época, a gente já empastelava as crianças. Mas não era com protetor solar, deixava eles brincando na lama, ninguém estava nem aí com as crianças, ficava lá na sujeira, na natureza. As pessoas se divertiam, assim como hoje, mas a diferença é que você não ficava sozinho olhando Netflix, você estava no meio de uma comunidade, na natureza, ao relento, conversando. E isso são alguns exemplos das milhares de coisas que mudaram. Alguém aí está com o áudio ligado. Mas, de Eu qualquer fechei. forma, acho que mais importante do que tudo isso, eu pretendo demonstrar, foi a mudança de alimentação. Na minha cabeça, alimentação saudável é aquela Eu estou alimentação que assistindo o te doutor deixa. Dário. Oi? Alguém falou aí. Bom, na minha cabeça, a alimentação saudável é aquela que te deixa saudável. E naquela época que não se tinha câncer como hoje, o que as pessoas comiam é o que elas produziam na roça, na fazenda onde elas viviam.
Então, matava o porco, comia a galinha, comia o que plantavam, o pomar. E hoje, quando você coloca no Google alimentação saudável, misteriosamente aparece uma mulher sorrindo e comendo alface. E isso, você pode, eu não sei o que acontece, é um dos mistérios, mas você pode ver que toda foto de mulher comendo alface está sorrindo ou gargalhando. De qualquer forma, se a gente sai da atualidade e volta para aquela época, onde as pessoas tinham pouquíssimo câncer, e estuda qual que era o hábito delas, é interessante que a maioria das vezes elas faziam comida em casa, ninguém saía para comer, era uma raridade. E o que eles comiam, o que eles produziam na roça. Então, o que eles plantavam. Não tinha refrigerador, não tinha essa de você ir na feira e pegar produtos fresquinhos, até mesmo porque o transporte era muito mais complicado também. Então, eles comiam menos vegetais, eram os vegetais que eles produziam, eles comiam menos frutas, porque as frutas eram sazonais e não era essa banana gigante que a gente tem hoje. Comiam pão que eles faziam em casa com seus próprios produtos, e o staple, a principal refeição deles era carne. E se a gente compara o que eles comiam antes com o que hoje a gente come, a gente pode começar a fazer hipóteses do que mudou e o que poderia estar contribuindo com esse aumento do câncer. Será o porco? Porco não aumentou. Carne vermelha? Carne vermelha também diminuiu. E frango? Frango aumentou muito. Mas antes de vocês ficarem aí com pensamentos racistas contra a carne branca, tem outras coisas que aumentaram numa proporção muito maior do que o frango. Por exemplo, açúcar. Açúcar passou de 2,5 kg de capta, né, por ano para 50 quilos. Aqui tem pounds, né, 100 pounds, 50 quilos. Óleo vegetal, a mesma coisa, era praticamente inexistente. O óleo vegetal, soja, milho, canola, ele só é factível com indústria, que não existia naquela época. E o aumento foi exponencial. Hoje a gente consome mais de 80 gramas por dia. Frutose, xarope rico em frutose, que é o que adoça hoje a maioria dos refrigerantes, também não existia. E ele é muito mais impactante do que a própria sacarose. E quando a gente fica pensando, pô, qual desses será que colaborou? Bom, a minha impressão é que foi, na verdade, a junção deles todos. Ué, travou aqui o negócio. Eita, nós. Aí, foi. A junção deles todos. E quando a gente junta tudo isso, tem um nome. Chama comida industrializada ou ultraprocessada. E ela tem outras características também. Se vocês forem ver, isso é uma mistura, tudo isso é uma mistura de grão refinado, açúcar, concentrado de frutose, óleos vegetais. Mas tem outras coisas. Tem emulsificante, edulcorante, sei lá, conservante. E isso faz com que as pessoas comam muito mais vezes hoje do que no passado. E curiosamente, apesar deles terem um excesso de calorias, eles têm uma pobreza em micronutrientes e proteínas. Se vocês forem ver, todas essas coisas estão linkadas com câncer. Desde açúcar, óleos poliinsaturados, frutose e, claro, a junção deles todos na forma de comida ultraprocessada. E quando a gente vai ver por que isso acontece, tem dois aspectos. O primeiro é o efeito tóxico. Se vocês forem ver, pensando em câncer, por exemplo, ninguém tem câncer fumando um cigarro gigante, uma overdose de cigarro de uma vez. Você pode até morrer, mas ou você morre ou continua lá numa boa. O que vai te fazer ter câncer é uma exposição crônica, longa, gradual de uma toxina qualquer, como o cigarro, muitos anos. E quando a gente vai aí para comidas, né, como óleo de soja, por exemplo, isso fica esquisito. Mas na literatura está recheado de artigos relacionando isso e várias formas de toxicidade a cânceres comuns, como a gente vê aqui, por exemplo, câncer coloretal e câncer de mama. E a maioria das pessoas come inocentemente sua coxinha diariamente, achando que não tem problema nenhum, porque está acostumado a ver todo mundo com câncer mesmo. Mas não é só esses efeitos aqui estão linkados 8, que esse trabalho citou, eu posso colocar mais uns 15. Além disso, em comida industrializada, tem um monte de outras coisas que a gente não tem a menor ideia. E quando a gente tem ideia, a gente fica chocado. Como, por exemplo, corantes.
Esse estudo aqui sobre corantes, ele mostra, por exemplo, que os corantes vermelhos estão relacionados a câncer com animal. Os amarelos também têm carcinogênicos. E o azul também leva a reações de hipersensibilidade e também de genotoxicidade. E antes de você ficar, já sei, vou comer a jujuba branca, então, ela também tem um monte de conservante, acidulante, aromatizante, emulsificante, que a gente não tem a menor ideia no longo prazo o que acontece com isso. E quando a gente estuda algum deles, já te adianto que o resultado é sempre ruim. Por exemplo, o emulsificante, que é relacionado com doença autoimune. Mas tem outras coisas. A gente também tem um efeito metabólico. E todas essas comidas aumentam demais a insulina. E hiperinsulinemia é o principal fator de risco hoje para esses tipos de câncer, que são os que a gente enfrenta. Esôfago, estômago, cólon, mama, tudo relacionado ao pâncreas, à hiperinsulinemia. E para quem acha isso estranho e não entende, a insulina é vital para o câncer. Não é à toa que quando a gente compara células normais com células cancerígenas, elas têm uma incidência, elas têm uma densidade de receptores de insulina muito maior do que uma célula normal. E a gente também pode ver isso por um outro lado do prisma. Eu não sei se vocês já mediram a sua insulina. Os médicos, em geral, não pedem. Mas se você for ver as referências laboratoriais do Semen, Oswaldo Cruz, normalmente ele fala que é normal você ter uma insulina até 26, 29, como está aqui. E aí, se você já mediu a sua e viu que ela é menor que isso, você pode estar comemorando. Mas o que eu colocaria aqui é esse estudo, que eles só fizeram o seguinte: eles pegaram várias pessoas, mediram a insulina e ficaram acompanhando essas pessoas para ver quem morria, quem desenvolvia doença. E veja que quem tinha uma insulina abaixo de 4 não tinha nenhuma doença. Quando você pegava acima de 4,5 até 8, já começava a aparecer câncer. E isso aumentava ainda mais quando a insulina subia ainda mais para um número muito menor que aqueles 29 que estão lá. E para piorar, se você considerar que abaixo de 29 é normal, esse estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, pegando parâmetros de saúde metabólica, considerou que dos adultos americanos, apenas 12% deles eram considerados saudáveis, sem uma insulina elevada. E isso considerando uma insulina de 29. Imagina se fosse de 4. E quando esse estudo foi repetido um pouquinho mais tarde, em 2018, esse número já caiu para 6,8. Olha o nível de sujeira que a gente está vivendo e não percebe. E se você acha que isso não é problemático, eu vou dar um exemplo bem didático, vai, ou bem falado, que é a tal da carne vermelha. A carne vermelha ficou estigmatizada com esse estudo aqui, que foi feito depois do painel de câncer da OMS, se juntou, que é uma história longa, não vou entrar, mas eles chegaram à conclusão de que carne processada aumentava em 17,8% a chance de você ter câncer coloretal. Mais tarde, em 2019, o Annals lançou uma série de meta-análises estudando essa questão de tudo quanto é lado e mostrando que não existia relação entre carne e câncer. Mas, sei lá por quê, isso desapareceu, ninguém ouve falar disso e ouve falar só daquele de baixo. Então, vamos supor que ele é verdade, que ter aquele estilo de vida onde o câncer não existia aumenta a sua chance de câncer. E vamos comparar, então, qual que seria a incidência para alguém que tem uma insulina elevada. E aí, de 18%, isso sobe para 492%. E quando eu vejo esses dados e ouço o pessoal falando no Instagram, cuidado com a carne vermelha, eu falo, pelo amor de Deus, esses caras são igual esses turistas aqui que estão querendo fazer um safari e não percebem que o leão está atrás deles. Se a gente invertesse isso e falasse, pelo amor de Deus, volta a copiar seus avós, provavelmente, em algum grau, a gente já conseguiria diminuir essa prevalência de câncer. E o que eu queria provocar vocês é que eu acredito que isso pode ir além do 0,5%, quem sabe descer ainda mais. Mas como? Bom, se a gente for analisar estudos de paleo,
biologia, vocês vão ver que os primeiros cânceres metastáticos que aparecem nos fósseis são depois de 3.000 anos. A gente não tem, antes disso, nenhum caso de câncer em todos os fósseis que foram analisados. É lógico que eu não sei se teve um câncer de partes moles, mas pelo menos câncer metastático não tem nenhum. E a hipótese desses autores é que esses cânceres só começaram a aparecer de fato depois de que houve uma mudança radical na nossa alimentação, que foi a invenção da agricultura. E aí você fala, peraí, mas o que aconteceu com essa invenção da agricultura? E esse gráfico eu acho interessante. Se você for analisar aqui, a gente está falando em milhões de anos, 2,5 milhões de anos. E o consumo desses caras de carboidrato era mais ou menos estável. Até há 10.000 anos, quando aconteceu o quê? Invenção da agricultura. E aí a gente tem um pico que piorou ainda mais na sua geração, muito depois do seu avô nascer. E não é à toa que uma vez que as pessoas observaram isso, começou a surgir um monte de estudo de tudo quanto é lado, falando, peraí, qual que seria o efeito de uma dieta com restrição de carboidrato em alguém que quer prevenir ou tratar um câncer? Eu não tenho uma máquina do tempo para voltar no passado e estudar aquelas populações, embora a gente tenha uma série de linhas, pesquisas científicas estudando elas. Mas a gente pode, pelo menos, se aproximar de como devia ser a vida daqueles caras, analisando como é hoje a vida de caçadores-coletores. E aí eu já sei que os médicos vão falar, escuta, mas o que você está falando de incidência de câncer em alguém que tem uma expectativa de vida de 32 anos? E aqui eu queria explicar para vocês o que significa isso, porque todo mundo fica falando bobagem. Quando você vai analisar os estudos de várias tribos ao redor do mundo, que idade que esses caras costumam morrer? Eles costumam morrer, em média, com 74. E tem alguns exemplos que eu copiei lá do lado, Yanomami, Hadza e assim vai. Se você pega um cara que morre com 74, mas numa tribo que tem uma mortalidade infantil absurda, e soma tudo e divide por 2, pronto, você tem um health span. Não é à toa que hoje, quando antropólogos ainda vão nessas regiões, que são um lixo, tá? O caçador-coletor hoje, ele não está na melhor parte da floresta, está na pior. O resto a agricultura pegou. E mesmo morando nessa situação, você vê que as pessoas de 32 anos não têm câncer. E hoje a gente tem uma incidência cada vez maior de câncer em pessoas jovens. Essa semana a gente operou no Vivale um cara com menos de 40 anos com câncer coloretal metastático e veio no meu consultório um cara exatamente com 32 anos com câncer de intestino. E os antropólogos que vão nessas tribos, eles veem que tem a criança, mas tem a mãe da criança, a avó da criança, a bisavó da criança e está todo mundo lá sem câncer. Nos estudos mais antigos, isso também é interessante, porque você vê que eles achavam que câncer não existia em índios americanos. Em negros, eles devem ser imunes. E quando alguém achava um caso de câncer no esquimó, era relato de caso, ocorrência de câncer no esquimó. Era uma raridade. E o que esses caras comiam? Tem 500 estudos disso. Mas se você for ver, pega você, vai parar lá no meio de Goiás, cai no meio do mato e vê o que você consegue comer. Vê se você consegue viver à base de piqui. Esses caras comiam principalmente comida de origem animal. E basta ver que é muito mais fácil nesse ambiente comer realmente uma perna de zebra do que qualquer mato que está lá seco. Eles não comiam só a carne, não. Eles comiam o bicho inteiro, tudo que dava, nose to tail. E eles comiam quando achavam comida. Quando eles não achavam, sabe o que eles faziam? Jejum. E mesmo no dia a dia, se você for a média de ver, a média de refeição desses caras era de 1 a 2 refeições por dia. A maioria das tribos, 2 refeições por dia. E claro, quando eles tinham disponibilidade, eles comiam frutas, tubérculos, mel, mas isso tinha uma sazonalidade. Não era toda hora que tinha na feira morango todo dia. Isso gerou esse artigo, e eu coloquei ele aqui entre os vários, porque eu achei muito interessante a coincidência. Ele foi escrito na Nature, foi em 2020, exatamente 100 anos depois do Warburg, que é esse outro artigo também da Nature. E para quem não sabe, esse aqui eu acho que é o slide mais importante dessa aula. Esse cara
que foi indicado 3 vezes para o Nobel e ganhou uma delas, descobriu isso aqui. Ele viu que qualquer tecido, fígado, rim, sei lá, quando você tem oxigênio, ele faz o ciclo de Krebs completo, gera 36 ATP e libera CO2. Mas que quando não tem oxigênio, ele não tem jeito, ele não usa mitocôndria. Ele acaba fazendo lactato e gera só 2 ATP. Só que o que ele percebeu é que quando ele fazia esse experimento com ou sem oxigênio em células cancerígenas, elas sempre faziam lactato. E ninguém entendia isso direito. Até que eles começaram a perceber que a mitocôndria, nossa, é muito bagunçada no câncer. E se ela é totalmente estruturalmente deformada, será que ela funciona direito? E parece que não. E assim sendo, num tecido diferenciado e saudável, você consegue queimar glicose e gordura. Agora, quando você pega um câncer, ele não consegue queimar gordura porque ele não tem mitocôndria. Ele depende do citossol para quebrar a glicose em lactato e gerar 2 ATPs. E aí, a gente pode ver isso de uma forma muito clara com o PET-CT, que todo mundo esquece que o PET-CT, que é aquela tomografia que você marca uma substância com radiação, essa tal de substância é glicose. E aí você percebe que aquela massa lá atrás do coração, você está em dúvida o que é aquilo, mas quando você faz o PET, você vê que ela consome um monte de glicose, assim como o seu cérebro, mostrando que aquilo é um tumor ávido por glicose, porque ele tem mitocôndria doente. Eu sei que tumor tem mutação, mas parece por essa teoria que a mutação é secundária, não é primária. Se tem um lugar que ocorre mutação primária, é a mitocôndria. Todos os cânceres têm, em algum grau, um defeito mitocondrial. E a gente podia usar isso como uma arma, será que não? E aí surge aquela estratégia que o Arthur falou. Será que não tem um papel, uma restrição de carboidrato na prevenção e no tratamento de câncer? E parece que tem. Estão pipocando artigos científicos. E claro que eles vão começar a fazer experimento em casos mais graves, mas de uma forma geral, embora não exista milagre, existem casos promissores de resposta em pacientes com cânceres avançados. E um deles, bem chocante, é esse do glioblastoma. Para quem conhece glioblastoma, sabe que é uma coisa que mata você em 6 meses. E como é que você pega um cara, faz um tratamento e ele fica vivo 36 meses? E se você tem dúvida da eficácia disso, eu gostaria de atualizar esse relato de caso, porque agora esse cara está com 80 meses. Isso aqui tinha que explodir a cabeça de todo neurocirurgião, todo oncologista. Quando a gente fala em eficácia, a gente fala por quê? E tem uma série de modificações que ocorrem quando você faz aí uma tal de dieta cetogênica. Mas o que eu acho mais legal de resumir é que você volta o metabolismo para as mitocôndrias. E como o câncer tem mitocôndria doente, você coloca em apuros. Então, se a gente for comparar, quando você pega aqui uma célula saudável e priva ela de alimento com jejum ou com uma dieta cetogênica, ela ativa uma série de mecanismos de proteção. Ela fala, peraí, está faltando comida. Não é hora de eu me proliferar. É hora de eu fazer uma limpeza em casa, uma faxina. E essa faxina, mesmo quando ela é exposta a toxinas como a radioterapia, a quimioterapia, acabam diminuindo a toxicidade do tratamento. Por outro lado, a célula cancerígena não tem nenhuma adaptação ao jejum, e quando você coloca esse cara em cetose, em um jejum, e faz radioquimioterapia, você aumenta a eficácia do tratamento, uma vez que você aumenta a lesão DNA e o estresse oxidativo dessas células. Mas não é só isso. A gente vai ter aqui 4 benefícios básicos, que eu vou pôr rapidinho, mas um é esse. Você aumenta a resistência das células normais, e o seu paciente, sendo mais tolerante à quimioterapia, os tratamentos padrão, aguenta mais o tratamento, consegue fazer ele com maior, vamos dizer assim, aderência. Por outro lado, os próprios corpos cetônicos parecem realmente ter um efeito maléfico para as células do câncer e você potencializa a quimioterapia e a radioterapia. Mas tem mais.
A coisa mais surpreendente para mim, você vê uma nutricionista, de uma forma geral, coitada, ela vê um cara com câncer, ela sabe que ele vai morrer de caquexia, e aí você vai pegar esse cara e fazer uma dieta que é super eficaz para o emagrecimento, mas o problema é que o câncer, apesar dele promover a caquexia, a dieta cetogênica protege de caquexia. Ninguém está ficando medindo lá a massa magra desses pacientes. Eles só veem que o cara está emagrecendo, manda comer um monte de sorvete para tentar engordar. Mas você está alimentando o câncer também. E quando você faz uma dieta cetogênica, tem uma coisa que chama Protein Sparing Effect, em que você, deixando de consumir tanta glicose no seu metabolismo, consegue poupar suas proteínas para mantê-las como estrutura e não como combustível. E aqui tem casos mostrando a eficácia disso até em câncer de pâncreas. Mas tem mais. A gente pode ampliar o nosso tratamento e a eficácia dele associando tratamentos do que a gente chama hoje de tratamento metabólico. Isso é o Press Pulse Therapy. Esse artigo é fantástico. Para quem não viu, leia. Mas para resumir, eu vou dar aqui alguns exemplos. Então, imagina que você pega um câncer pancreático metastático e associa o tratamento com gencitabina, o que a gente está acostumado, só que coloca o cara em dieta cetogênica e ainda faz hipertermia e oxigênio hiperbárico. O que é a tal da HIPEC? Vocês não esquentam o paciente? E tem uma coisa que eu não tenho a menor ideia, não é científica, mas eu vou falar. Eu não sei se na hora que esse paciente está recebendo quimioterápico e está sendo aquecido, se também não seria interessante colocar ele com uma saturação máxima de oxigênio, dando FiO2 de 100% para esse cara. Eu quero ferrar essas células do câncer, nesse momento. E isso é o que eles mostram, inclusive, nesse artigo aqui. Para quem é oncologista, sabe como é difícil tratar um câncer de mama triplo negativo. E o que eles fizeram? Quimioterapia, cetose, hipertermia hiperbárica, e não foram todos os casos. Mas tem alguns exemplos assim, ó, do PET regredir. Como? Isso para mim é milagre. E olha, abre outras fronteiras, não só dos corpos cetônicos, como do próprio metabolismo do lactato e do glutamato, que são outras coisas que a gente pode atrapalhar a vida das células cancerígenas. Será que é seguro? Olha, eu dou risada quando me fazem essa pergunta, porque tudo bem, tem casos que sei lá por quê, esse caso teve um pouco de resposta pró-tumoral, aqui não adiantou nem melhorou, não piorou, mas a maioria dos verdinhos foi uma resposta positiva. Eu quero que vocês comparem esse gráfico de efeitos colaterais com qualquer quimioterápico que vocês conheçam e ver se isso aqui é seguro. O máximo que pode acontecer é subir o ácido úrico e subir o LDL numa fase inicial, principalmente. Se o ácido úrico é problema, dá remédio para ele, alopurinol. Se você está com medo do cara morrer com LDL alto, meu amigo, ele vai morrer de câncer se ele não ficar curado. E se você está preocupado, dá estatina, faz qualquer outra coisa. Outra coisa importante é que isso é factível. Esse grafiquinho aqui é do Freestyle Libre. No dia que eu fiz 2 dias de jejum, agora há pouco tempo eu fiz isso. Então você vê que eu faço aqui uns períodos que minha glicemia cai bastante, mas eu estou tranquilo. E eu estou tranquilo porque eu estou fazendo corpos cetônicos. Mas o que eu acho legal é que você não precisa fazer isso. Na maioria das vezes, você consegue atingir níveis até maiores fazendo uma dieta cetogênica. Se você está fazendo o tratamento quimioterápico, será que é tão ruim você tomar teu café, comer um ovo, no almoço comer uma carne com salada e no jantar comer lá uma outra salada com alguma outra proteína? É exatamente esse menu que eu fiz. E para não mentir, tomei um vinhozinho também. E nesse dia, eu media meus corpos cetônicos. E sabe quanto estava? Maior que aquele dia que eu fiz jejum até. Então, sim, a resposta é factível. E aí eu termino isso aqui só colocando que, para mim, o que eu já enxerguei, eu não posso deixar de enxergar. Eu vou só citar um caso que eu acompanhei pessoalmente há pouco tempo. É a mãe do meu cunhado. A mãe do meu cunhado, ele me trouxe uma tomografia, ele é arquiteto, não sabe nada de medicina, e quando eu olhei aquela tomografia, eu falei, putz grila, um tumor de estômago metastático, metástase no fígado, metástase peritoneal. Eu falei, olha, sua mãe provavelmente vai morrer dessa doença. A gente tem como ajudar, como controlar, mas é uma doença que é muito difícil ter cura e tal. E aí,
Ele, sabendo essa história toda, ele Esse foi chama host? o oncologista. O oncologista, alô, tem alguém falando aí. O oncologista indicou quimioterapia e imunoterapia, que hoje em dia imunoterapia, quando funciona, é uma beleza. Só que teve um problema. Ela tomou uma dose de cada uma e ela desenvolveu uma miastenia gravíssima. Precisou de traqueostomia, precisou de gastrostomia, foi na UTI, fez pulso de corticóide, o caramba, para tentar melhorar da miastenia, não mexia. Ficou 4 meses na UTI. E já que ela estava na UTI, a família fez com que a nutricionista desse para ela dieta cetogênica pela gastrostomia. Quando ela saiu da UTI, depois de 4 meses, ela voltou no onco para terminar ou para continuar o tratamento. E todo mundo bem decepcionado com o que tinha acontecido. O primeiro passo foi repetir a PET. O PET-CT dela zerou, não tinha mais nenhuma lesão. E aí a dúvida ficou outra. O que eu faço com essa paciente? O câncer sumiu. Opero o estômago ou não opero o estômago? Parecendo aqueles tratamentos de câncer de reto baixo que a gente faz quimio e rádio e a lesão desaparece. Depois que você vê isso, você não pode deixar de ver. E eu vou ser bem sincero, hoje, para mim, simplesmente não tocar nesse assunto para o paciente, não é forçar a barra nem nada, mas não tocar nesse assunto para o paciente, para mim, é antiético. Tanto é que eu fiz esse cursinho aí de jejum nessas plataformas, no meu Instagram, ou quem quiser acessar, tem aí o link, porque eu acho que é uma ferramenta de graça e que as pessoas podem se beneficiar, claro, desde que bem acompanhadas. Então, já que eu comecei essa aula citando um dos meus heróis, que é o Carl Sagan, onde ele falou que, olha, a gente tem que ter a mente aberta, mas cuidado para não abrir demais, porque teu cérebro pode cair, eu vou terminar com outro herói meu, um pouco mais improvável, que disse uma coisa muito interessante, é o Frank Zappa. Ele disse o seguinte: por outro lado, a mente é como um paraquedas. Ela funciona bem melhor quando ela está aberta. Obrigado. E aí eu me coloco à disposição para discutir aqui tudo que eu falei. Vocês estão aí me ouvindo? Oi, Dário, desculpa, tava fechado o meu som. Isso aí. Tá. Obrigado, hein? E mais uma vez, muito legal, é excelente, né? Esse assunto eu adoro e cada vez que eu assisto essa aula, parece que você falou que você só atualizou, pô, parece que tá nova a aula. Ó, E acabei clicando aqui, desculpa. Mas essa frase eu acho ótima. Esse cara aí, ó, é o Captain Clive. Esse cara, ele escreveu um livro há muito tempo atrás. Não era para mostrar essa idade, mas eu cliquei aqui errado, eu queria diminuir. Mas a frase dele é muito boa, realmente, né? Ele fala, ó, não dá para culpar uma doença nova por uma comida antiga. Ele escreveu um livro na época que chamava As Doenças da Sacarose. E ele competia com o Burkitt, né? Com o Dennis Burkitt, que é o Fiberman, é o cara que teve a hipótese da fibra. Mas, bom, desculpa, é que eu cliquei errado aqui, vou voltar. Pode falar aí, desculpa. sem problema. E é sempre muito legal, né? A gente discutir esse tema, porque realmente o Dário sempre aprofunda bastante nos assuntos, né? E eu estudei e li um pouco mais superficialmente sobre esse assunto, porém eu aplico isso na prática, né? E, e eu vejo hoje, Dário, assim, uma certa, não é resistência, eu vou chamar de certa forma ignorância, né? Porque a gente às vezes eu tenho consultas minhas que às vezes demoram mais de 2 horas, em que eu fico orientando uma dieta nem sempre cetogênica, porque eu aprendi com os nutricionistas pró-dieta cetogênica que às vezes, se o paciente não adere, pode ficar até pior do que a gente fazer uma dieta menos inflamatória. Então, eu parto tirando os industrializados, tirando aqueles 3 pães do dia e substituindo isso por algum alimento saudável, substituindo isso por uma fruta, por um ovo mexido, né? Mal você tipo se alimentar melhor não vai fazer, né? Agora, quando a gente vê que o paciente entra na rotina e realmente retira tudo que é inflamatório, você vê
a vida do cara, até o brilho no olho muda, né? Assim, a pessoa, você vê que ela começa a transpirar saúde, né? Uma coisa que eu tenho feito, Dário, não só pelo paciente, porque eu acho que faz uma diferença muito grande com essa sensação de bem-estar, mas também com esse medo da perda de peso que vai acontecer no início, é ah, sempre ter exercício físico de força junto, né? Então, músculo eu acho que é talvez o item mais valioso para o futuro de toda a humanidade, né? Quem tiver mais músculo vai estar mais saudável, muito provavelmente daqui muitos anos. E o paciente oncológico, ele vai entrando em caquexia e ele vai perdendo e fadigando e vai perdendo a energia também por falta de músculo, né? Então, quando a gente consegue compensar, né, a falta de carboidrato, que era uma fonte de energia, com bastante gordura, com proteína, e a gente consegue fazer esse paciente fazer exercício físico, eu percebo que tudo potencializa mais rápido, né? Assim, as coisas vão se somando, né? E o mais importante eu aplico quase que 100%, então eu não aplico isso, não tenho a experiência zero com paciente oncológico, então como um oncologista clínico faria, mas eu aplico isso no paciente que está se preparando para um procedimento cirúrgico. E quando a gente pega um paciente que não se preparou, os meninos, pelo menos aqui, acho que todo mundo que está assistindo já viu os meus pacientes, como é gritante a diferença do paciente que se prepara para o que não se prepara, né? Eu acho que tudo que você falou é extremamente relevante e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e estudar mais o tema. A minha impressão é que o press pulse é muito interessante porque você faz uma agressão muito intensa para o tumor e depois recupera o paciente. Então, assim como o Walter Longo, o Walter Longo é aquele médico que estuda jejum e quimioterapia. Ele teve uma resistência enorme dos oncologistas justamente por essa questão, por isso que ele inventou o Protein Sparing Fast, né? O Fast Mimicking Diet, em que ele dava uns suplementos, umas proteínas, tal. Mas a visão dele é assim, olha, durante aquele tratamento, faça o jejum, faça a dieta cetogênica, quiser, e depois você recupera quando você sair do ciclo de quimioterapia também. E eu concordo com você. Graças a Deus, nunca tive o diagnóstico pessoal de câncer, mas eu sei que quando você põe esse diagnóstico para o paciente, o mundo cai. E de repente ele se coloca na posição de eu sou um paciente que toma quimioterapia ou que faço cirurgia. E o que eu vejo é que a gente tem que tirar um pouco disso do paciente e falar: escuta, vai fazer outras coisas, vai fazer musculação, vai comer direito, vai dormir, vai fazer meditação, vai tomar sol. Tudo isso é importante e são as coisas que as pessoas menosprezam, achando que tudo vai resolver com quimioterapia. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a quimioterapia. Eu quero que ela seja mais eficaz. Eu, como cirurgião, se você me falar uma coisa que melhora a minha cirurgia, eu vou fazer. E o que você está falando, eu acho fantástico. Eu tento fazer a tal da pré-reabilitação. O paciente que chega com aporte proteico adequado, que perdeu gordura visceral, que fez fisioterapia, que está mais forte, poxa, ele tem uma resposta totalmente diferente. Isso a gente vê desde em pacientes com câncer mesmo, vai fazer uma pancreatectomia, até pacientes que vão operar hérnia. É mais comum na minha prática isso, né? Você operar aquelas hérnias gigantes. Pô, você põe o cara nisso, 2, 3 meses, faz ele dar uma secada e opera, é outra evolução. Então é um assunto que a gente tinha que discutir e eu fico frustrado, não sei, de alguns oncologistas acharem que isso é uma espécie de competição. Não é uma competição, é uma coisa a mais, é uma coisa Exato. para ajudar esses pacientes. E você mostrou o artigo, né, do Press Pulses, falando sobre o Folfirinox, né? Então, o paciente com câncer metastático de pâncreas, aí para os residentes entenderem,
eles fazem esse esquema triplet, né? Assim, que é o FOLFIRINOX, que além tem o fluoracil, leucovorin, o irinotecano e a oxaliplatina. É considerado um dos esquemas mais tóxicos e difíceis de ser tomado, né? Assim, então tem limite de idade, não é todo mundo que tolera, tem muita toxicidade. E eles adicionaram a dieta cetogênica com a hipertermia. Aí tem uma coisa que eu vou comentar com vocês, então há poucos meses, há uns 4 meses atrás, teve uma apresentação acho que foi da ASCO Renal, né? Que teve um brasileiro que apresentou um trabalho polêmico que ele relatou 2 casos que tinham mais de 6 meses de remissão completa de câncer de próstata metastático com metástase óssea, é, com hipertermia. Não sei se você leu, você soube disso, né? Não, não E, soube, não soube. e foi assim, meio. Todos os oncologistas começaram a publicar vídeos e textos dizendo que não existe milagre para câncer e tal. E eu tenho um colega que foi estudar isso a fundo e ele foi descobrir quem é. E o médico é um brasileiro. Olha que história legal, né? Ele é oftalmologista e ele desenvolveu o probe que ele entra com um probe de termômetro pelo ducto lacrimal. Então, ele mede a temperatura central lá pelo ducto lacrimal e ele consegue ter a temperatura, a elevação da temperatura central até o ponto que ele quer, sem que isso cause o dano cerebral, que é o problema da hipertermia que a gente tem medo, inclusive na HIPEC, né? E aí, esse meu amigo falou, mas como é que ele descobriu isso agora, né? Assim, ele tem lá uma máquina, tal, como é que ele fez isso? E esse oftalmologista, ele tinha 400 patentes já, é, já feitas. Então, tem 20 anos que ele vem desenvolvendo e patenteando, melhorando, patenteando, melhorando, patenteando, melhorando, até que ele chegou nesse probe da hipertermia. E esse trabalho que ele só relatou os casos, mas certamente ele já tem os dados, né? Para ele ter levado 2 relatos de caso, ele já tem o dado, ou seja, tem mais de 20 anos que ele está estudando isso, ele tem o dado de como é que essas células, essa hipertermia, provavelmente ataca a célula neoplásica. Que essa teoria existe, né, Dário? Tem muitos anos, o Sugar Baker e o Scott lá, quando fizeram a HIPEC em 1984, usaram dessa teoria de que a temperatura tem uma denaturação proteica, essa denaturação lesa a mitocôndria da célula e a célula neoplásica acaba morrendo por conta dessa temperatura elevada, o que a nossa célula normal teria a condição de suportar, né? As mais fortes. Tanto que quando a gente fica doente, o nosso sistema imunológico eleva a nossa temperatura justamente para que os externos e as células mais vulneráveis sejam eliminadas do corpo. Então, faz todo sentido, né? Assim, você priva o carboidrato, eleva a temperatura e faz o tratamento que tem que fazer, faz a químio, faz a cirurgia, e se der para o cara ainda meditar, fazer fisioterapia, se preparar para a cirurgia. Quando acontece tudo isso, né, Dário, é o que eu falo que assim, né, é o que eu vejo de mágico no consultório, quando as pessoas fazem essa sequência que a gente vai ajudando ela mesma a se curar, né, porque a pessoa se cura sozinha, é fantástico que elas saem depois e falam, putz, eu estava doente e nem sabia. Hoje eu me sinto, depois da doença, melhor do que era antes, né? Isso é muito, muito poderoso, né? Muito valioso. Uma coisa que eu acho que a gente podia começar a explorar mais, não sei, podia chamar alguém da área para discutir, as aplicações também no câncer durante o tratamento da oxigenoterapia hiperbárica. Tá? Isso aqui tem um cara que, se você for atrás dele na literatura, o nome dele é Dominique D'Agostino. Esse cara é fantástico. Pra você ter ideia, ele começou a trabalhar como cientista do exército americano e o objetivo dele era inventar uma forma dos mergulhadores, dos SEALs, não convulsionarem embaixo da água por intoxicação por oxigênio depois de ficar mergulhando muito tempo.
porque eles ficam lá recirculando, não pode sair bolha, aquela coisa, e os caras convulsionavam. E se o cara convulsiona embaixo d'água, ele morre. E eles começaram a testar tudo quanto é remédio, carbamazepina, anticonvulsivante, e aí ele acabou descobrindo uma tal de dieta cetogênica que funcionava para epilepsia. E ele estudando a dieta cetogênica em ambientes hiperbáricos para simular o efeito do mergulhador, começou a notar uma coisa esquisita. Rato de laboratório costuma morrer de câncer. E os ratos que faziam parte do estudo dele não morriam de câncer. E aí ele começou a voltar um pouco a pesquisa. Peraí, eu estou colocando o rato em dieta cetogênica e estou pondo em hiperbárica e o rato não está morrendo de câncer. E aí eles começaram a juntar com Thomas Seyfried, estudar toda essa questão. É uma coisa que eu acho que poderia ser explorada, porque se você for pensar, tudo bem, tem um custo, não sei quanto é uma sessão de hiperbárica, mas pegar alguém que está relativamente bem, está lá com catéter fazendo infusão de quimioterápico, já está em cetogênica, e levar lá para ficar dormindo uma hora na hiperbárica, sei lá. Você sabe, Dário, que eu trabalhei, eu sou formado em medicina hiperbárica, antes de eu entrar na residência, eu trabalhei, eu trabalhava numa clínica de medicina hiperbárica. E naquela época, câncer é uma contraindicação formal, a oxigenoterapia hiperbárica. Eu acredito que pela mesma crença das outras coisas que a gente acabou, que você mostrou aí na sua apresentação toda, né? Mas não é uma coisa, não é caro, né? Assim, o aparelho tem aqui no Esplanada ali do Marcos Vinícius, né? Que é o dono Baromed, tem uma câmara multiplace lá. São várias pessoas. E vai subir a saturação do oxigênio, né? Isso, assim, vai fazer bem para cicatrização, para reparação tecidual, isso não tem como não, né? Ah. Bom, eu não sei se o pessoal aí tem alguma pergunta também que queria Exatamente. aproveitar para Alguém tem fazer, tem alguma um pergunta chat. para fazer? O pessoal tem bastante gente, mas o pessoal tá tudo quietinho. A Eu acho Gisele, que a conforme Gi- foi passando os slides, eu já ia perguntando e você já ia respondendo, né? Que eu falava, nossa, mas o paciente é oncológico vai emagrecer, e aí, né? E a caquexia, você já respondia. Então, acho que disso tudo, minha única pergunta que restou. A primeira é porque isso não é mais difundido, né? É relativamente, assim, acho que é bem novo, são informações que eu não tinha, mesmo sendo da área, eu não tinha. E quando faz a hipertermia, são quantos graus que deixa mais ou menos, vocês sabem? Arthur, 42, né? entre 40 e 42 é a temperatura, mas a nuance é a história da temperatura central, né? Porque quando a gente mede na HiPAC, a gente mede a temperatura do líquido, então dentro do abdômen, e mede a temperatura esofágica. Mas, por exemplo, teve paciente que teve escape de líquido para dentro da pleura, e aí a pleura está com líquido a 42 graus, então o termômetro está lá no meio. Como é que você sabe a temperatura central da pessoa? Então, esse é o maior risco, né? Porque quando você eleva o corpo uma temperatura acima de 42 graus, a chance dessa pessoa entrar em convulsão para proteção cerebral por conta da temperatura é muito grande. E esse é o que eu falei da hipertermia. Agora, se você tem um controle da temperatura central, você pode expor esse organismo a uma temperatura talvez maior para entender o que vai acontecer. Mas geralmente é temperatura medida ou retal ou esofágica e entre 40 e 42 graus. É só para. Eu não tenho uma resposta para você, né? Mas as suas colocações foram bem pertinentes. E você sabe que, assim, parece. É Gedre, né? Seu nome? Desculpa. Tá, Isso, é então, Gedre mesmo. Uhum. ô Gedre, parece que o que aconteceu foi com a descoberta do DNA, toda a atenção foi voltada para o DNA. E todo mundo esqueceu esses trabalhos desse cara. Esse cara aí, o Warburg, além dele ganhar 3 Nobéis, ele foi quem formou o tal do Krebs, lembra do Krebs, do ciclo de Krebs,
que ganhou mais os Nobel dele, e depois esse cara formou o Witt, que é outro cara que também foi indicado ao Nobel. E ninguém fala nisso, né? Agora, o que eu acho curioso só colocar é que, não sei se você sabe, mas em 2005, quando terminou o projeto Genoma Humano, eles tiveram uma ideia brilhante. Eles falaram, pô, vamos fazer o genoma do câncer. Não é uma mutação que causou câncer? Vamos descobrir que mutações são essas, a gente faz um remédio para essa mutação e cura o câncer. E eles fizeram um projeto gigante que terminou, se não me engano, em 2008. E foi muito frustrante, porque eles viram que no mesmo câncer tem mutações completamente diferentes, tem célula que não tem mutação, é uma bagunça. E aí, como é que você pode fazer um remédio para atingir uma mutação se cada célula tem uma mutação e existem 500 milhões de mutação? Então, alguns remédios conseguiram fazer, você vai ver o Glivec, um monte de remédio legal para determinadas doenças, mas isso acabou ficando meio parado, porque o que eles viram é que muito mais frequente e constante do que essas mutações do núcleo são mutações do DNA mitocondrial. Só que aí eu acho que fica muito longe, seria uma aula sobre isso para poder falar. E olha, medicina é tão difícil mudar paradigma, que é aquela frase que não é minha, né? Os avanços acontecem em ritmo de funeral. Vai morrendo o cara, aí nasce alguém mais novo, com uma ideia nova, e quem sabe muda a coisa, porque medicina é difícil mudar paradigma, infelizmente. Você acha que o low carb já ajudaria tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer, juntamente com químio? Sim, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, porque o que acontece é o seguinte: quando você compara qualquer pessoa hoje, bom, eu vou usar aquela estatística que eu citei. Você vai ver que muito pouco da população está metabolicamente saudável. Se essas pessoas têm uma hiperinsulinemia, uma síndrome metabólica, para a maioria delas, restringir carboidrato em algum grau vai ser benéfico para a saúde delas. E como a maioria dos cânceres que a gente atende hoje é relacionado à hiperinsulinemia, sim, faz todo sentido. Mas mais do que isso, você sabe que quando me perguntam sobre evidência científica hoje, antigamente eu respondia: estudo prospectivo randomizado duplo cego. Legal, ótimo. Só que tem vários viés nisso. Primeiro, quem é que pagou esse estudo? Sempre quem vai pagar é alguém que tem grana para pagar e tem um interesse. E quando você vai analisar a dieta, é dificílimo. Você pode comer tudo errado, você vai morrer de câncer depois de 30 anos. Como é que eu vou seguir uma corte rigorosamente durante 30 anos, controlando tudo que eles comem? Nunca vai ter isso. Então, as evidências maiores que eu me baseio são em relatos antropológicos, por incrível que pareça. E quando você começa a ver esses relatos na literatura, você vê que os caras falam, meu, isso em tudo quanto é canto, tá? Livingstone foi para a África, ele fica surpreso com a saúde dos africanos. Os irmãos Vilas Boas desbravaram o Brasil, eles ficam surpresos com a saúde dos índios. Fernão Magalhães deu a volta no mundo, fica como que esses índios são saudáveis, em tudo quanto é canto. E quando você começa a comparar o estilo de vida desses caras com o nosso, você fala, peraí, a gente é um urso polar vivendo num zoológico. Só pode dar errado mesmo, comendo ração. Então, quanto mais a gente se aproxima disso, com as coisas que o Arthur falou, tendo convivência com as pessoas, controlando o estresse, fazendo atividade física, sei lá, tentando comer menos coisas porqueira, não tem por que o metabolismo piorar. Ó, vai ser ruim você fazer isso. E a gente tem até outras coisas para comparar. Eu vou só dar um outro exemplo para não me prolongar muito. Um dos caras mais legais de ler nesse assunto é o Weston Price. O Weston Price fez uma coisa demais. Agora está uma furadeira aqui. Esse cara, ele estudou populações ao redor do mundo inteiro com grupo controle. Ou seja, era uma tribo que tinha a população vivendo tradicionalmente e alguém da tribo que ia 10 quilômetros para o lado vivia numa cidade. E ele comparava a saúde dessas pessoas que tinham grupo controle, porque é a mesma população, na mesma longitude, no mesmo clima, tudo igual, mesma genética, só que um foi para a cidade e um manteve os hábitos tradicionais. E na tradição você não vê
câncer, você não vê hipertensão, você não vê diabetes, você não vê nada disso. E quando você vai para a cidade, os caras desenvolviam todos esses problemas. Isso está bem relatado. Para você ter ideia, eu vou falar errado agora, tá? Mas eu confirmo depois. O primeiro relato de caso de infarto nos Estados Unidos é de 1908, se não me engano. Antes disso, os caras não tinham infarto. Devia ter um ou outro aí que ninguém diagnosticava, mas não tem na literatura médica. E, de repente, passou a ser a primeira causa de morte no mundo. Então, eu acho que assim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Infelizmente, as pessoas não conhecem essa literatura. E aí fica comparando se comer um pouco mais de brócolis ou menos brócolis melhora o câncer de intestino. Mas, pô, olha para o outro lado, poluição, cigarro, brigadeiro, sei lá, isso que interessa, não é brócolis. Mário, Oi, Rice. bom, primeiro eu queria parabenizar pela aula e agradecer por estar aqui na Santa Casa com a gente. Sou grato não só pela aula, mas que você me sinto um discípulo aí, né? Acho que aprendi muito com você, desde como médico, cirurgião e também como estilo de vida. Obrigado. E foi fantástica a aula. E eu queria pedir para você deixar para o pessoal a indicação de algum livro. Assim, já na sua aula eu já lembro de várias referências de livros aí, Weston Price, Jason Fung, mas acho que você podia deixar um para o pessoal, para os alunos também, que seria legal. Queria aproveitar essa parada do Edu aí, Dário, para agradecer você também aí, convite nosso aí, de participar e abrilhantar aí a residência aí, e deixar sempre a porta aberta, porque essas suas polêmicas aí fazem com que todo mundo evolua muito. Tô em cirurgia ainda, pessoal, aqui com as meninas, eu vou sair um pouquinho de novo, mas tá feito o convite aí para a próxima de novo. Mia, obrigado, boa cirurgia aí para você, obrigado pelo convite mesmo. E eu acho que ciência é isso aí mesmo, viu? Ciência é a gente provocar, no bom sentido, a nossa curiosidade para ir atrás de novos caminhos e novas hipóteses. Senão a gente só fica aperfeiçoando aquela carroça velha em vez de inventar um carro. Obrigado. E, Rice, eu podia dar 500 literaturas, mas você sabe que ontem eu tive que tirar uma foto lá para passaporte no shopping, acabei indo na livraria, fiquei olhando lá os livros, e eu vi que o livro que você falou do Jason Fung está traduzido, O Código do Câncer. Eu acho que é um livro bem interessante para quem quer estudar esse assunto, para entrar no assunto. Depois tem outros, a maioria deles que eu saiba não existe no Brasil, é americano, mas o do Jason Fung está aí. O Jason Fung escreveu, acho que chama O Código do Câncer. E ele coloca lá um monte de coisas de uma forma bem didática, que eu acho que você começa a pensar nessa doença de uma forma diferente. Eu acho que é uma boa dica. Posso complementar, Dário? Manda. Eu li os dois, eu li o Código do Câncer quando você deu essa aula lá em 2020, 2019, e li também o Código do Diabetes. Eu vou te falar, o Código do Câncer, ele é muito legal porque ele dá essa visão geral mais aprofundada até do que você trouxe aqui, mas é mais ou menos essa linha do tempo, né? Ele faz todos esse... E é muito fácil de ler quando ele escreve, né? Agora, o código da diabetes, esse metabolismo todo, né, da glicemia, o que é a gordura no fígado, aquela coisa que todo mundo acha que não é o problema. Não, só um pouquinho de gordura no fígado, não tem nada e tal. O que explodiu minha cabeça foi o código do diabetes, sabe? Eu acho que os dois juntos se complementam aí, a gente consegue entender bem, né? E eu vou só responder, Dário. Vou fazer a pergunta para você responder, na verdade, aqui, do Silvio. O Silvio mandou uma pergunta no chat sobre um jejum de 72 horas poderia reduzir as células neoplásicas ou cancerosas, ele escreveu aqui, pois mataria as mitocôndrias por falta de glicose? Tá bom. Ó, o Silvio, tem um estudo interessante que eles fizeram mais ou menos isso. Era um jejum até mais curto, que eles pegaram pessoas que já tinham câncer de mama operado e
eles colocavam metade em jejum, metade sem jejum. E o que eles viram, pelo menos, é que as células que eles viam em biópsia líquida circulante diminuíam radicalmente com o jejum. Dá uma furadeira aqui na minha cabeça, não sei se vocês estão ouvindo. Nós não estamos ouvindo. Você que vai Ah, aumentando o tom ótimo. de voz, eu acho Deixa que só eu me atrapalho. Mas, assim, então, é difícil essa resposta. As pessoas, as pessoas que estudam isso, elas acreditam que existiria um benefício em fazer períodos de jejum prolongado a cada ano, vai ficar 5 dias sem comer uma vez por ano. Mas isso não tem uma evidência científica para eu poder chegar para alguém e falar, olha, fica que você não vai ter câncer. Eu acho que muito mais importante do que isso é você, no seu dia a dia, não ter aquele cigarrinho diário que eu fiz uma analogia com a coxinha, com um monte de porqueira que o pessoal fica comendo, né? Eu acho que isso é mais importante e tem mais embasamento científico. Agora, para quem está fazendo um tratamento do câncer, eventualmente jejuns bem colocados junto com a quimioterapia, eu acho que realmente podem trazer um grande benefício. E só aproveitando aqui para fazer um spoiler, se você gostou do Código do Câncer, fazer propaganda do meu curso do jejum, porque acho que está bem didático e uma coisa que eu tentei entrar bastante, justamente para não ser taxado como charlatão, é na parte bioquímica, para entender como que funciona o metabolismo da gente quando come, quando não come, e quais são as possíveis implicações para a nossa saúde. E todo mundo acha estranho, né? Mas na verdade nada mais é do que você simular o que seus antecedentes faziam. Sabe? Ninguém comia 10 vezes por dia, o vô da gente mesmo comia no máximo 3 vezes por dia. Quem morava na roça comia 2 vezes, porque fazia uma marmita, almoçava e jantava. Jantava cedo ainda, nessa hora já tinha jantado. E volta e meia, quem mora numa tribo, se não acha comida, fica sem comer. Não tem essa de, eu vou comer aqui, a nutricionista mandou. Não achou comida, não come. Ninguém morria, não. Isso era saudável, pelo menos nesse nível. Muito dessa história das 72 horas surgiu na época do Estamos com Nobel, áudio né? aí? Cortou aí? Vocês estão me ouvindo? Cortou, desculpa. Tá. Então, muito dessa história das 72 horas de jejum, né, surgiu na época do Prêmio Nobel, né, que aqueles japoneses ganharam, né? E até por acaso eu li Então, essa publicação deles, né? E eles não falam de tempo, eles só não. demonstraram que em fungos, quando você submete esses fungos a uma privação de alimentos, eles só conseguiram provar, numa sequência de quase 40 anos de trabalhos sendo publicados em sequência, de que a apoptose que é induzida por esse período longo de depravação nutricional, ela vai seguindo uma ordem, né? O corpo consegue selecionar quais são as células que vão ser consumidas para funcionar como fonte de energia primeiro. E não se sabe se isso pode ser extrapolado para a célula humana, né, Dário? Assim, isso foi feito em fungos, e ele não fala no trabalho em tempo, né? Então, esse cara ganhou o prêmio Nobel em 2019 por essa descrição da autofagia, tá? Então, só para traduzir aí para quem nunca ouviu falar disso, é um conceito bem interessante que mostra que quando a célula... Eu dou exemplo do meu consultório. Nesse horário, eu estou atrapalhando a faxineira, porque eu estou no meu consultório e normalmente ela vem limpar aqui o consultório depois que eu vou embora. Não é quando tem paciente aqui que ela fica entrando na minha sala e passando aspirador de pó. O nosso corpo é mais ou menos parecido. Teoricamente, quando você tem uma abundância de nutrientes, ele está preocupado em absorver aqueles nutrientes, em crescer. E quando você não tem nutriente, parece que ele dá uma pausa e fala: peraí, vamos limpar a casa. Aquela proteína que está velha, vem cá, vamos consumir aquela outra. Então, eles demonstraram em leveduras, mas hoje a gente tem estudo em roedores, e mesmo assim é difícil, porque o jejum de 12 horas num rato não é um jejum de 12 horas num humano. O tempo para o rato é diferente, vamos dizer assim. Então, ninguém sabe de verdade quanto tempo que levaria para ativar de uma forma efetiva em pessoas.
Mas existem estudos, sim, mostrando benefício de autofagia, porque você vê que aumentam os autofagossomos das células. Isso você pode ver em microscopia eletrônica, tanto de músculo, de células neurológicas. Então, é um mecanismo que evolutivamente ele está preservado. Em algum grau ele existe na gente. Agora, ninguém sabe dizer qual que é o ponto máximo, qual seria o melhor benefício, se para todo mundo seria igual. Então, o que eu acho é que, assim, se a gente copiar o que os antigos faziam, provavelmente não é perigoso, vai. Agora, ficar 20 dias sem comer, 30 dias sem comer, achando que isso vai trazer um benefício, eu duvido. E isso que eu estou falando não é nada estranho, não, tá? O recorde mundial de ficar sem comer é 352 dias. Está na literatura médica, é só vocês procurarem. E naquela época, 1960, 1940, era comum internar obesos, os poucos que existiam, para fazer jejum terapêutico para eles emagrecerem durante 40 dias, 20 dias, até 60 dias. Os estudos metabólicos sobre jejum mais potentes foram feitos pelo Jorge Carril, que ele estudou obesos que ficaram internados com um monte de catéter em jejum durante 40 dias, para ver o que acontecia com eles. Então, naquela época ninguém sabia o que era autofagia, ninguém sabia o que era telômero, mas hoje a gente está vendo que qualquer coisa que você vê em termos de saúde parece melhorar comendo menos vezes, tá? Menos quantidade eu não vou dizer, porque isso é bem controverso. O que a gente tem mais próximo de humano é em macaco rhesus. São dois estudos interessantes que eles fizeram privação calórica em 2 grupos. Um foi em Wisconsin, o outro foi pelo Instituto Americano de Envelhecimento. Num grupo houve benefício em quem fazia restrição calórica, no outro não houve. E é muito interessante que se você vai comparar esses 2 estudos, no estudo que houve benefício, eles davam dieta de macaco. Comia mais dieta de macaco, menos dieta de macaco. Perdão, que não houve benefício. E que não houve benefício, eles davam ração de macaco. O que comia mais ração morria mais, o que comia menos ração morria menos. Então, a confusão aí é o seguinte, espera aí, será que havia um benefício em restringir calorias ou em restringir porcarias? Então, quando você dá uma dieta porcaria, quanto menos você come, melhor. Quando você dá uma dieta de macaco, era igual, não acontecia nada. E com humano, provavelmente é a mesma coisa. É isso, acho que travou, né? É a minha? Tá tudo bom. É isso, né? Eu acho que é Dário, isso. Não sei se alguém quer ir, mais alguma pergunta? eu tinha várias, mas eu acho que por conveniência aqui eu vou guardar minhas perguntas para mim, porque o pessoal tá todo mundo aí saindo do dia, né? E o Aham. Dário tá até no consultório ainda. E é isso, assim, eu quero agradecer, né, assim, se alguém quiser fazer mais perguntas, né, siga o Dr. Dário também lá no Instagram, né, ele responde sempre. Quem quiser aí o pessoal ter mais acesso aí, vocês me avisam. E, Dário, muito obrigado. Pessoal que participou também, muito obrigado. E aí, vou pedir para você aí deixar suas últimas palavras. Aproveita para deixar o contato do curso aí para quem estiver assistindo e quiser fazer, né? Deixa já o contato do curso aí. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Tá? O meu Instagram, eu tento postar alguma coisa provocativa, diferente, é Dr. Dário Birolini. Tudo junto, sem ponto nem nada. E o curso, se alguém tiver interesse em ver o que é de um site que é oficinadesaude.com.br/jejum. Quem tiver interesse, está lá. Bom, eu fico aqui à disposição, espero que as pessoas tenham, pelo menos, se sentido provocadas por isso e façam o que os cientistas deveriam fazer, que é desafiar seus conhecimentos e buscar cada vez mais informação. Não aceitar só as coisas, engolir por goela abaixo e achar que é assim, pronto, acabou. Não é normal uma pessoa a cada 3 morrer de câncer. Não deveria ser, tá bom? Boa noite aí a todos, obrigado mais uma vez. Boa noite, Dário. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo aí que acompanhou a gente até agora.
Boa Boa noite aí, noite. pessoal. Até Obrigada amanhã. pela aula, doutor. Muito boa. Obrigado, obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, Ricê. Boa Um noite a abraço. todos. Um abraço.